Olá, se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Estou aqui com mais uma mensagem da Palavra do Senhor. E hoje nós vamos falar de uma palavra, não é bem um estudo bíblico, mas é uma palavra e que tem muito interesse para todos os brasileiros que amam esta nação. E o tema da palavra, e agora o que vai acontecer com o Brasil? E é muito sério, eu gostaria de convidar você que é cristão, seja você cristão evangélico, cristão católico, não importa aí a denominação, nada disso. Mas aquele povo que ama o Brasil, porque aqui você vive, aqui vive a sua família. Em Romanos 8, capítulo 9, melhor dizendo, versículos 4 e 5, o apóstolo Paulo diz assim: são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todos sempre. Então, ele está dizendo que a nação eleita de Deus é Israel, e inclusive o maior dos judeus foi Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele, segundo a carne, ele foi judeu. A igreja é o corpo de Cristo, que são os santos do Antigo Testamento, mas os santos do Novo Testamento até o arrebatamento da igreja. Mas a igreja não é um país, a igreja é o corpo de Cristo. Israel é a nação escolhida por Deus. Deus se apresenta como Deus da nação de Israel. Em Ezequiel 10:19, por exemplo, ele dizia a glória do Deus de Israel. Aliás, a expressão Deus de Israel, ela aparece mais de 80 vezes nas Escrituras Sagradas. Os apóstolos de Cristo, os apóstolos eram judeus. Os 12 apóstolos eram judeus e muitos daqueles apóstolos que vieram depois para completar o Novo Testamento também eram judeus. Então, vamos dizer assim, há uma dívida espiritual para com a nação de Israel muito grande. O Filho de Deus veio ao mundo sendo judeu. A Bíblia que tanto amamos foi escrita, em sua maioria, por judeus. Em Romanos 11:7, Paulo diz: que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. E no versículo 29 ele fala: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então, o dom de ser eleito como nação de Cristo, a nação de Deus, é irrevogável. E Deus fez uma promessa para Abraão, o pai da nação de Israel. Em Gênesis 12:2-3, de ti farei uma grande nação, Israel, né? E te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias. Então, em Gênesis 33:20, por exemplo, ele diz: ele levantou ali um altar, ele chamou Deus, o Deus de Israel. Mais de 80 vezes aparece a expressão Deus de Israel na Bíblia. E o Deus de Israel cumpre essa promessa? Os Estados Unidos sempre ajudaram e protegeram Israel. São a maior e mais poderosa nação do mundo. O Reino Unido é outro país muito abençoado, porque sempre esteve ao lado de Israel. 51% da riqueza e do dinheiro do planeta estão na mão de judeus. Os judeus não são mais do que 20 milhões, somando Israel e o que está espalhado pelo mundo, o que dá menos de 0,0001% do planeta. A Babilônia foi o maior império que já existiu e manteve cativo Israel por 70 anos. Ela foi riscada do mapa e não existe mais. A Assíria foi outro império que oprimiu Israel e não existe mais. A Pérsia escravizou Israel e não existe mais. O que sobrou hoje é o Irã. Roma escravizou e destruiu Israel em 70 do nosso tempo, depois de Cristo, né, na era cristã. E Roma, o Império Romano, não existe mais. Israel ressurgiu em 1948, 1878 anos depois. O poderoso Egito, que escravizou Israel por 430 anos, hoje é uma nação pequena com alta taxa de pobreza. Hitler tentou exterminar os judeus, matando 6 milhões no pior holocausto da história da humanidade. Todos os que tocaram em Israel receberam de volta a colheita do seu mal. Porque em Gálatas 6:7, o apóstolo Paulo escreveu, segundo a orientação do Espírito Santo: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O deputado islamita turco Hassan Bitmez sofreu um infarto fulminante no parlamento da ONU, após amaldiçoar a Israel por bombardear Gaza após sofrer ataque do grupo terrorista do Hamas.
E ele disse: Israel sofrerá a ira de Alá. E morreu aos 54 anos. E na verdade ele que sofreu. Hugo Chávez, ditador e ex-presidente da Venezuela, disse sobre Israel num discurso gravado e postado, inclusive, que você pode ver nas redes sociais, que aproveitava para condenar de novo, desde o fundo de sua alma até as suas vísceras, ao Estado de Israel. Maldito seja Israel, maldito seja, disse ele, carregado de ódio aos judeus. No dia 5 de março de 2013, Hugo Chávez morreu de câncer no intestino, as suas vísceras, e apodreceu por dentro, com apenas 58 anos de idade. Antes, aquela que fora chamada de Pequena Veneza, hoje, a Venezuela tem 94,5% da população que está em estado abaixo da linha da pobreza, numa miséria de dar dó, com parte da população fugindo para outros países, inclusive para o Brasil. No domingo do dia 18 de fevereiro desse ano, o presidente do Brasil, um pagão, que defende abertamente ao grupo terrorista Hamas, comparou os ataques de Israel na faixa de Gaza, se defendendo aí do massacre, né, que sofreram, promovido por Adolf Hitler. Então ele compara abertamente os ataques de Israel na faixa de Gaza com o massacre promovido por Adolf Hitler, matando 6 milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial, no pior holocausto da história da humanidade. E ele que defende a Rússia, que tem atacado, invadido a Ucrânia. Muito bem, ele atacou Israel, mas agora ele exagerou demais, ele já vinha isso. Todos os que tocaram Israel tiveram suas consequências. Todos os que entraram em rota de colisão contra Israel receberam a punição do Deus de Israel. Não se esqueça que nós servimos ao Deus de Israel. Tocou na menina dos olhos de Jesus Cristo, que veio ao mundo como judeu. A resposta virá da parte do Deus de Israel. Mateus 12:37, Jesus diz assim: porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. O problema é que, sendo o presidente eleito pelo povo brasileiro, assim como os demais povos, todas as consequências virão sobre o país, sobre o povo também. Você me dirá: mas pastor, eu não votei nele, eu não concordo com esse presidente. Mas você vive no Brasil e a sua família também vive no Brasil. Como nos exemplos que eu dei aí, é só voltar o vídeo e prestar atenção. O povo também colheu, porque o povo elege o seu presidente. Então o povo é responsável. Eu já falei isso, inclusive, num vídeo antes das eleições, eu disse isso. Quando nós colocamos uma autoridade num posto, nós arcamos com as consequências. Então, a Igreja do Senhor, cada cristão convertido de verdade, deve clamar a misericórdia do Deus de Israel sobre os inocentes. Porque o Brasil, que nas escolas de samba, no carnaval, zombam de Cristo e exaltam as entidades da Umbanda, agora seu presidente tocou em Israel, a menina dos olhos do Senhor. A conta vai chegar. E o povo brasileiro, cuja maioria elegeu esse governo pagão, idólatra e ímpio, vai colher as consequências. O Senhor não me revelou a natureza dessas consequências. Mas vamos orar, jejuar e clamar a Deus. Você vai me dizer: mas o Hitler matou tanto judeu assim como com o exército alemão? E a Alemanha é um país rico. O presidente da Alemanha, Johannes Rau, pede solenemente, na quarta-feira, 16 de fevereiro, também, né, do ano 2000, o perdão de Israel pelo Holocausto, em um discurso sem precedentes feito em alemão no parlamento israelense. Ele disse: peço perdão pelo que fizeram os alemães, por mim e pelos de minha geração, por nossos filhos e os filhos de nossos filhos, disse no texto do discurso histórico. O presidente do Brasil já disse várias vezes que não irá pedir desculpas a Israel. Portanto, eu entendo que esse é o propósito de Deus. Ele usa uma pessoa ímpia quando ele quer punir um povo. E esse povo é o povo brasileiro. O povo brasileiro tem abusado da bondade do Senhor. Numa dessas escolas de carnaval, fizeram o diabo vencendo Jesus. Estão zombando. Então, como que ele vai punir? Ele permite que ascenda um presidente ímpio, que afronte a Deus. E Israel foi tocado. Gênesis 12:3, como eu disse: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, mas eu vou pegar a parte: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E agora? O que vai acontecer com o Brasil? É um recado urgente a todos os cristãos que ainda oram, jejuam, clamam e choram por causa da nossa nação, cada vez mais pagã, idólatra, e que desta vez foi longe demais, e tocou em Israel a menina dos olhos do Senhor. Em Deuteronômio 32, 9 e 10 nós lemos assim:
porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança. Achou numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos. Rodeou e cuidou dele. Guardou-o como a menina dos olhos. Guardou-o como a menina dos olhos. Expressão que Davi repete no Salmo 17:8. E Jesus explica em Mateus 23:37, como Deus quer cuidar de Israel como a galinha quando junta os seus pintinhos. Vamos orar, jejuar, clamar a Deus, que vai trazer o seu juízo, mas que o faça com misericórdia daqueles que o temem e o amam de verdade, porque nós vivemos aqui. Podem esperar, não sabemos quando, mas a conta vai chegar ao Brasil. Somos livres para fazer a escolha que quisermos, mas as consequências são obrigatórias. A nação brasileira escolheu esse governo, e esse governo afrontou mais uma vez as coisas do Senhor. Então, muitas de nossas escolhas farão outras pessoas sofrerem, foi o caso. E o presidente do Brasil acabou de fazer uma dessas e não achou lugar de arrependimento, como aconteceu com Esaú. Se Deus não poupou nem a anjos quando pecaram. Então, fica encerrando a mensagem dizendo: orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Quer dizer, aqueles que não te amam não prosperarão. Salmo 122:6. E Salmo 128:6 ele diz, também o mesmo versículo 6, 6 salmos adiante: e verás os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Pai Celestial, eu quero aproveitar nesse vídeo, nessa mensagem curta, ó Senhor, orando e clamando a Ti, que o Senhor se compadeça, porque nós somos teu povo, nós não estamos de maneira nenhuma vinculados a esse governo pagão e ímpio, não temos nada a ver com ele, ó Deus, nem aprovamos nada do que ele fez. Ele foi eleito, Senhor, ó Deus, pela maioria da população brasileira que assim determinou, ó Senhor, e nós sabemos que nós vivemos aqui, e as consequências, assim como aconteceu em todas as nações que escravizaram e que bateram em rota de colisão com Israel. Nós oramos, Senhor, conscientes da tua palavra, porque assim como o Senhor tem um projeto, ó Senhor, e essa nação vai ser convertida na grande tribulação, e ela vai clamar, e o Senhor voltará, ó Deus, e pisará em Jerusalém. Meu Deus, o Senhor levará as nações ímpias, essas nações que estão, Senhor, ó Deus, em rota de colisão com Israel, como a China, a Rússia, e o Brasil hoje entrou nessa rota, meu Deus. Nós clamamos, enquanto a igreja estiver no Brasil, que o Senhor tenha misericórdia, enquanto o teu povo verdadeiro estiver aqui, Senhor, que o Senhor se compadeça dessa nação, o Senhor traga o seu juízo, porque ele virá, porque as consequências são inevitáveis, mas que o Senhor olhe com carinho por todos aqueles que te amam de verdade, ó Senhor, porque as coisas já estão acontecendo nessa nação, essa nação está mais pobre, está mais endividada, Senhor, ó Deus, a pandemia, Senhor, tudo aquilo que foi ocultado, que está sendo ocultado, que foi revelado no passado, agora está sendo ocultado. Muitas pessoas estão morrendo de Covid novamente, de dengue, não tem dinheiro para vacina contra a dengue, meu Deus, as coisas estão acontecendo, está sendo ocultada do seu povo, mas o Senhor tudo vê, ó meu Deus, o Senhor olha, meu Deus, com carinho por esse povo, e o Senhor tem de misericórdia, o seu juízo virá, porque tem que vir, porque assim diz a tua palavra, nós sabemos e reconhecemos isso, mas olha com carinho por todos aqueles que te amam de verdade, aqueles que são tementes a Deus, aqueles que praticam a tua palavra, aqueles que são verdadeiramente seus discípulos, aqueles que amam e vivem, e aqueles que amam também e oram por Jerusalém. Nós oramos, Senhor, pela paz em Jerusalém, para que prospere aqueles que amam o teu povo. Ó Senhor, nós veremos os filhos dos nossos filhos, e que haja paz sobre Israel, que o Senhor dê a vitória para Israel, o Senhor proteja Israel, meu Deus, o Senhor leve, Senhor, assim como tem usado os Estados Unidos e o Reino Unido, Senhor, e assim as nações que amam Israel possam prosperar, possam ser abençoadas, até o momento em que o Senhor tudo vai fazer, meu Deus, na revelação do anticristo, na grande tribulação, para tratar com Israel, mas nós oramos pelo povo judeu, nós oramos que o Senhor esteja abençoando aquele povo, o Senhor esteja protegendo Israel, protegendo, Senhor Deus, Jerusalém, que o Senhor esteja protegendo, meu Deus, cada judeu, aonde houver um judeu, que o Senhor esteja protegendo de todo preconceito, antissemitismo, Senhor, que o Senhor esteja guardando a nação especialmente, ó Senhor, e que o Senhor, oramos também para que o Senhor dê a vitória, para que todos aqueles judeus que estão debaixo do poder do Hamas, ainda são reféns, que o Senhor dê a vitória a Israel e eles possam libertá-los, que eles possam vencer os seus inimigos, até o momento em que o Senhor irá tratar com a própria nação, Senhor, mas isso é algo entre ti e o seu povo. Nós aqui queremos orar e reforçar que nós amamos o povo de Israel e oramos por eles, porque esta é a tua palavra, Senhor, os dons são irrevogáveis, então eles são o ramo verdadeiro, nós somos enxertados, Senhor, mas nós temos a sua misericórdia, a sua bondade, e nós oramos porque o Senhor disse que o Senhor teria misericórdia de quem
quisesse ter misericórdia, Senhor Deus, e não teria de quem não tivesse, Senhor, mas que o Senhor tenha misericórdia dessa nação, porque essa nação cometeu e fez uma escolha errada, e agora, Senhor, as consequências estão acontecendo, Senhor, e elas vão acontecer, porque nós somos livres para fazer as nossas consequências, as nossas escolhas, mas as consequências são obrigatórias, e as consequências serão obrigatórias sobre esse povo que já vive sofrido, enganado, iludido, Senhor Deus, e agora muito mais com esse poder dessa ideologia maldita que tem, ó Senhor, desgraçado a vida de milhões de brasileiros. Mas olha com compaixão, meu Deus, é o que eu peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele disse que o que pedíssemos ao Pai, no nome dele, o Senhor faria. Ó Senhor, e agora como teu povo, como a igreja de Cristo, como a noiva do Senhor Jesus, nós oramos e que o Senhor abençoe Israel. Paz seja sobre Israel. Deus te abençoe. Se você também tem no coração essa revelação do Senhor, que você compartilhe e ministre essa palavra, que você divulgue em nome de Jesus Cristo. Amém.